Hoje eu pareci um velhinho de 90 anos. A Evelyn comprou uma pantufa para mim bem legal. Qualquer dia eu vou tirar uma foto. Eu falei, Jesus, eu não acredito que eu estou vestindo isso, João. Agora não, depois você filma. Eu ia contar uma coisa minha. Imagina você põe isso aí. Meu irmão, hoje eu estava muito engraçado em casa. Eu só vi depois que eu fui no espelho. Ainda bem que eu estava sozinho, Douglas. A Evelyn comprou uma calça, aquelas que aperta assim, que é de frio. Sabe? Aquelas que coladinha. Sabe, Jefferson? É térmica, é térmica. Eu falei, nossa, mó friaca, vou usar. Usei, coloquei a calça, aí coloquei a pantufa, aquelas pantufas que tem um negócio. Imagina eu, Fabião, magrelinho, assim, fininho, com as pantufas. O Arthur chegou da escola, ele olhou, pai, que é isso? Eu estava muito estranho, aí eu fui no espelho e falei, o frio muda a gente, Arthur. Muda ou não muda, irmão? Você põe um monte de roupa, eu falei, Jesus, que é isso? Mas faz parte, né? Aí eu falei, eu estou em casa e eu posso, né? Então, tá tudo certo, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Eu acredito que Deus tem algo poderoso para falar com você essa noite, e que Ele venha usar a minha vida para falar ao teu espírito, ao teu coração, aquilo que realmente você veio buscar essa noite. Eu não sei como você chegou nesse culto, eu não sei qual tem sido sua expectativa do meio do ano para o final do ano, mas eu acredito em um Deus que Ele muda todas as coisas da noite para o dia. Assim como o dia ele escurece, se torna noite, e logo em seguida ele se torna dia novamente. Na minha vida e na sua vida, aquilo que talvez você esteja passando por dificuldade, pode ter uma reviravolta imediata. Acredita, confia, que Deus ele fará infinitamente mais por você, pela sua casa, pela sua família. Você não veio aqui por causa de homens, você não veio aqui por obrigação, mas você veio aqui porque dentro do teu coração existe um chamado de um Deus, e Ele queima aí dentro de você. E aquilo que você veio buscar essa noite, acredite, Ele vai te entregar. Eu quero que acenda as luzes para mim rapidinho, e eu quero saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, se é nossos visitantes. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Meu irmão aqui, glória a Deus. Ou um casal atrás, lá no fundo também, que Deus abençoe. Do lado de cá tem alguém? Aqui, só lá de... Aí, meus parceiros, lá do fundo. Eu estou meio assim, será que é hoje? Será que não é? Levanta a mão e está tudo certo. Se você estiver do lado dessa pessoa, cumprimenta ela, dá um abraço, né? Diga para ela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você é mais que bem-vindo aqui, volte sempre, traga 1000 pessoas, né? Aqui não vai caber, mas aqui do lado, logo, em nome de Jesus, vai caber. E se não caber aqui também, eu tenho um lugar que vai caber, lá no céu vai caber todo mundo, estamos todo mundo junto, vai dar certo, né, Cleitinho? Amém? Pega a sua Bíblia, eu quero ler um texto bíblico com você, que está lá no livro de Lucas, capítulo 4, eu quero ler do versículo 1 ao 13. Essa mensagem, na realidade, eu ministrei ela no domingo, eu não me recordo agora, foi em maio, dia 17, num domingo pela manhã, a igreja não estava tão lotada, e hoje eu não ia vir ministrar, né? É a pastora Damares, e aí aconteceu um imprevisto, ela me chamou rapidinho e falou, pastor, né, dá para você? Eu falei, claro, de prontidão, e na hora Deus me lembrou dessa passagem que eu tinha ministrado no domingo. E aí eu conversando com o Alex também, acho que foi ontem, antes de saber de tudo isso, ele falou, pastor, aquela palavra de domingo lá, né? Eu falei, qual? Eu não lembrava, né? É aquela, assim, eu falei, sabe aquela, quando a pessoa conversa com você, você faz um sei, mas o que ele está falando, cara? Que palavra que é? Aí eu lembrei, né, dessa passagem bíblica, e eu falei, tá aí, Senhor, eu acho que a gente precisa ouvi-la novamente. Eu não sei quem estava aqui nesse domingo, se você estava, amém, se você não estava, amém também, você vai ouvir ela, e eu tenho certeza que ela vai edificar o seu coração. Deus, ele se revela através da sua palavra, todos os dias. Por isso que eu digo para você, se você não tem o hábito, costuma ter o hábito de chegar na sua casa, ler um versículo bíblico. Pastor, mas eu já li Pedro andando sobre as águas 1 milhão de vezes. Eu também já li. É a mesma história. Pé direito, andou, no meio do caminho, afundou, Jesus levantou. Historinha, né, Fernando? Já sabe. Dá até para você fazer o reverso dessa história. Jesus soltou, afundou, deu para trás, entrou no barco de novo. Mas o que eu quero te dizer com isso? Todas as vezes que você se propõe a ler a palavra do Senhor, Ele se revela a você de uma maneira diferente. Então faça isso, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 até o 13.
Eu quero... Volta o relógio aí, 5 minutos. Pouquinho aí. Vocês também me tesoura? Tá aí? Deixa eu ver se é a minha. Isso, vamos lá. Deixa eu ver se está certo. Tá, os meninos estão fera demais. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e ao final deles teve fome. Diga, teve fome. Versículo 3 diz, o diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, ordena a essas pedras que se transformem em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então no versículo 5, o diabo o levou a um lugar bem alto e mostrou um relance de todos os reinos do mundo. E ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem quiser. Versículo 7, ele diz algo. Portanto, tem uma troca, eu vou te dar tudo isso, se me adorares, tudo será teu. No versículo 8, Jesus responde novamente. Também está escrito, adorar ao Senhor, o seu Deus, e só Ele prestará culto. Em seguida, o diabo tenta novamente e diz, levando ele até Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aí ele já foi mais árduo, usando a palavra. Ele dará ordem aos anjos dele e ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Diga amém. Amém. Você já leu essa passagem? Sabia dessa história? Eu também já li ela um monte de vezes. Mas Jesus tem algo novo para nos ensinar através dela. Apaga a luz para mim. Eu quero 25 minutos da sua atenção para que o Espírito ele possa usar a minha vida e falar ao teu coração. Você sabe que nós vivemos em uma geração que ela quer muito a promessa, mas sem ter o processo. Ela quer ter autoridade, sem renunciar a algumas vontades. Ela quer ter vitória, sem muitas vezes passar por um deserto. Agora, me mostra aonde que existe vitória sem um deserto. Todas as vezes que algo muito grande está para acontecer na tua vida, o prenúncio disso talvez seja um dia difícil. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado, mas eu posso te garantir, se você está passando por prova, por luta, por dificuldade, se prepara que a sua vitória está chegando, aquilo que Deus prometeu está mais próximo do que você imagina. Ah, pastor, é assim? É porque eu já li bastante a Bíblia, meu irmão. É porque já faz bastante tempo que eu ando com Jesus. E a maioria das vezes, quando eu percebo que eu estou numa dificuldade, eu falo, ô glória! Porque eu sei que está chegando a minha vitória. Se prepara, meu irmão. Mas Jesus nos mostra em Lucas, no capítulo 4, que antes da manifestação pública dele, houve um silêncio. E essa passagem, onde ele fica 40 dias, lá no deserto, ela nos ensina muito. E eu tirei 4 tópicos daqui, que eu vou usar para a minha vida e eu gostaria que você usasse para a sua também. E a primeira delas, sendo bem rápido e objetivo, é que o deserto, ele não muda quem você é, mas ele revela quem realmente está no controle da sua vida. Isso é forte. Porque muitas vezes a gente fala, se aquela pessoa passar por um deserto, você vai mudar. Não, de jeito nenhum. Deserto não é para mudar você, mas é para revelar quem está no controle da tua vida. Porque na hora que você passa por uma dificuldade, uma luta, você tenta achar a solução, você tenta buscar a solução. E se você coloca o teu coração e entende que Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão, se prepara que esse deserto vai ser fichinha para você. Está pronunciando algo muito grande.
Lucas capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala assim, está passando por deserto, fez alguma coisa errada. Lá, está na luta, está na prova. Sabe o que é isso aí? Desobediência. Sabe o que é isso aí? É um monte de coisa. É tudo. Menos a pessoa está cheia do Espírito Santo. Agora, olha a Bíblia. Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. E deserto, automaticamente, é lugar de dificuldade, sim ou não? Pelo menos falam que lá de dia é muito calor e de noite é muito frio. E se você não estiver preparado para aquilo, você vai sofrer de dia e vai sofrer de noite. Agora, o que me chama a atenção é que ele é levado por alguém. E quem conduz ele? Digo, o Espírito Santo. Então isso me traz uma convicção. Certeza de que o Espírito Santo está comigo em todos os momentos, em todas as lutas, em todas as horas. E eu profetizo, se você não acredita que Ele está com você nesse exato momento, Ele está passando com você na luta, na alegria, é o Espírito Santo que tem conduzido a sua vida. Acredita, Johnny? Aqui, a prova mais real daquilo que a gente leu num versículo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então você está passando por prova, dá um glória a Deus, um aleluia, e diz, eu estou no controle. Na realidade, Deus está no controle de todas as coisas. Esse copo vai cair, porque hoje eu vou pular aqui. Segura aqui, Fernando, não vou beber água não. Oh, aleluias. Meu irmão, tem coisas que a gente tem que perceber. Às vezes, num versículo, eu li essa passagem, sei lá quantas vezes, mas nunca reparei no primeiro versículo. Cheio do Espírito Santo e levado pelo Espírito Santo. Então quer dizer que o deserto não é tão ruim. É óbvio que não. É óbvio que não. Aos seus olhos e aos meus olhos, o deserto é muito ruim. Mas aos olhos de Deus, é a escola que você precisa passar para aprender o que Ele tem para a sua vida. Agora, é o que eu venho falando há muito tempo. A questão é a percepção de como que você olha para as coisas. Molhei tudo aí, né, Helene? Meu Deus, se eu não faço isso, não sou eu. Então, muitas vezes, você está passando por uma situação, e aí você tenta achar uma solução, porque você quer sair logo daquilo, e não percebe que aquilo está forjando você para viver grandes coisas lá no futuro. Ei, como filho e filha de Deus, Deus não vai te desamparar em nenhum segundo. Pastor, mas eu não entendo. Eu também não. Tem coisa que não dá para entender. Tem coisa que é para se viver. Todas as vezes que eu tentei entender alguma coisa, Cleitinho, da parte de Deus, sabe o que aconteceu? Eu me frustro. Porque tem coisa que não dá para entender. Tem coisa que Deus fala assim, ó, só vive. Só vive. Como é que é? Eu falei isso quinta-feira passada. Só vive. Você fala demais. Você quer explicação demais. Você quer data demais. Você quer muito demais. Ei, você é filho e filha de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E as coisas vão acontecer da maneira, da forma dele na sua vida. Ou você é crente que mergulha na água e deixa Deus controlar as ondas. Ou você é crente melindroso, que quando a água está mais ou menos, você já quer sair. Está fria, está gelada. Fabião é assim. Não, Fabião não é não, né, Fabião? Fabião entra na água fria, entra na água quente, tem nada, tem nem aí. Como é que é? Palmeiras. Quer Corinthians, né, Fabião? Ei, Fabião, aqui é bênção. Então, entenda uma coisa, que na realidade, o deserto, ele não vai mudar quem nós somos. Mas, na realidade, ele vai revelar na nossa vida quem controla ela de verdade. Você já foi no velório de crente? Já foi de velório de não crente? Tem uma diferença às vezes, né? Não estou falando que é todos. Mas às vezes é um desespero. Mas aí talvez daquele crente ele já, fica triste. Ninguém gosta de perder ninguém. Misericórdia, longe de mim. Mas de alguma maneira o Espírito Santo ele consola, ele fala, existe um plano para tudo isso. Eu não entendo esse plano agora, mas calma, se sua vida estiver nas minhas mãos, você vai entender em breve tudo isso, você vai olhar para trás e vai falar, eu entendi. Porque se eu não tivesse vivido e passado aquilo, talvez eu não compreenderia o momento e o tempo que eu vou viver agora.
Então a gente precisa compreender, porque o deserto não revela a ausência de Deus, ele revela a profundidade da nossa dependência dele. Não é isso? Não, é o outro. Então muda, abençoado. Tá aí, é o segundo, 2. Depois do 1 vem 2. Pode passar. Ai, não. Não é o versículo, é o slide. Então, olha que da hora, meu. Fiz uma imagem para tirar uma foto, botar no Instagram e a pessoa fala, uau, isso aí é profundo, eu vou para aquela igreja lá que tem umas frases profundas. É verdade, meu irmão. Porque muitas vezes o deserto ele não vai revelar a ausência de Deus na minha vida e na sua vida. Muito pelo contrário, ele vai revelar a profundidade da nossa dependência dele. É nos momentos mais difíceis que você vai ver alguém buscando a Deus de verdade. Porque quando está tudo bem, é tudo muito fácil. Não é? Você fala, oh Deus, obrigado, oh glória a Deus, aleluia. Mas é mais tranquilo. Mas quando você está passando pela luta, meu irmão, o nome Jesus, Deus, Espírito Santo não sai da sua boca todo dia. Oh Deus, me ajuda. Oh Espírito Santo, vai na frente. Oh Jesus, me livra. É ou não é? Dependência. Então eu preciso entender, viver isso de verdade, viver isso no profundo. Porque se eu estou passando por uma luta, eu acredito que Deus, estando no controle de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não vou falar que eu atingi uma maturidade espiritual, mas eu tenho vivido isso na minha vida de verdade, sabe? Tem coisas que eu não gostaria de viver, tem coisas que eu queria pular de fase, mas eu entendo e eu falo, tá bom, Deus, se é para fazer assim, estamos aí, vamos andar, vamos enfrentar essa tempestade, vamos viver desse jeito, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Ponto final. Essa é a verdade. O povo, quando ele estava no deserto, a Bíblia diz que todos os dias que eles andavam. De dia existia uma grande nuvem que os protegia do sol. E à noite, no deserto, existia uma grande coluna de fogo que separava dos egípcios e os aquecia durante a noite. Entenda, às vezes você precisa ver uma coluna de fogo e uma nuvem gigantesca para acreditar que Deus está com você. Mas eu posso te garantir que Ele está com você em todo instante da tua vida. Quando você menos espera, Deus está contigo. Quando você está passando a luta, Deus está contigo. Quando você está se alegrando, Deus está contigo. Em todo momento, Deus está contigo, na tua casa, na tua família. E Ele vai cumprir o propósito dEle. Diga, eu creio. Eu tomo isso para mim. Porque, mas uma coisa que a gente precisa entender e tomar cuidado que, na maioria das vezes, ou melhor, a maior tentação, não é simplesmente o pecado, mas muitas vezes o atalho. O diabo ele já não vem diretamente com o pecado para você, mas ele vem com um atalho, com uma facilidade. Faz isso, se você fizer aquilo vai dar certo, procura isso, procura aquilo, faz desse jeito. E com Jesus não foi diferente. Jesus o diabo diz para Jesus, no versículo 3 do capítulo 4, se és o Filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pão. Atalho. Por que atalho? Porque Jesus responde, ele fala, nem só de pão viverá o homem. Sabe o que ele estava falando para Jesus? Transforma aí a pedra em pão. Jesus falou, não, meu querido, não preciso de atalho, eu vim aqui para cumprir um propósito, são 40 dias, e os 40 dias eu vou cumprir. Mas você é filho de Deus, transforma rapidinho, come e está tudo certo. Atalho. Tem coisas na sua vida que você não deve pegar atalho, você deve concluir o processo completo, porque o atalho, ele custa caro. Às vezes ele te leva para o objetivo mais rápido, mas você perde muita coisa. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, ele é simples, ele é bobo, mas faz todo sentido para que eu e você venhamos entender. O Arthur, ele tem 10 anos de idade. Ele fala para mim todo dia, eu vou buscar ele de moto na escola, daí a garagem do meu prédio é bem grandona assim, né? É bem grande mesmo. Ele falou, pai, deixa eu dirigir a moto, com 10 anos. Aí eu pego, né? Vou pro banco de trás assim, coloco ele na frente e vou, e ele vai, e nós vamos naquela, né? Mas vai.
Mas é óbvio que com a idade do Arthur, o tamanho da moto, se eu falasse, Arthur, vai sozinho, que você já sabe andar, o que ia acontecer? Ele ia causar maior prejuízo. Ia bater o carro, ia bater em algum carro, ia cair da moto, ia se machucar, pegando atalho. Pô, mas eu já sei, é rápido, é fácil. Mas você ainda não está preparado. Tudo na minha vida, na sua vida, depende de um preparo. No tempo certo, aquilo vai acontecer. Jesus foi com um propósito para aquele deserto. Ele não foi simplesmente para provar nada para alguém, ou para dizer que ele conseguia fazer alguma coisa. Existia um propósito para ele ali. E o diabo tentou, dizendo, transforma. E muitas vezes, eu e você, quando passamos por uma dificuldade, por uma luta, tome muito cuidado, irmão. Porque isso é sério. Às vezes, na hora mais difícil, o diabo vai apresentar um prato para você. E talvez você pode olhar e falar, poxa, isso aqui ia me ajudar, ia ajudar muito. Só que às vezes essa ajuda não é dos céus. Então, tenha o discernimento, né? Porque eu acredito que é melhor você passar um tempo e aprender do que receber algo e perder. Entende? Você vai ganhar, vai fazer e depois perder. Às vezes, e eu falo até da nossa igreja, por um tempo a gente imagina, e eu não estou falando que é errado, mas a gente levanta líderes, a gente vai, agora tem que levantar, e levanta, e talvez não é o tempo, e depois a gente colhe sobre isso. Então a gente precisa ter muita maturidade em todas as áreas da nossa vida, e entender que existe um tempo para todas as coisas. Atalho nunca vai ser bom. Lembra da história da Branca de Neve? Não, Branca de Neve não. Do Lobo Mau. E a Chapeuzinho Vermelho? Hã? Pega o atalho lá na floresta, tal, que não sei o quê. Você dá risada, mas é assim, não é? Então eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso, porque Deus ele não quer que nós venhamos pegar atalho, muito pelo contrário, Ele quer que nós venhamos viver tudo aquilo que Ele planejou para a nossa vida. O diabo ele não destrói apenas pelo pecado, mas muitas vezes pelo atalho que nós tomamos. O diabo nunca vai vir e acabar de uma vez, ele vem devagarzinho, sorriteiro, igual o cupim, sabe cupim? Cupim ele vai comendo a madeira, assim, você nem vê. Quando de repente você põe a mão cai tudo. Tinha cupim na minha... você nem viu. E às vezes o diabo faz isso com a nossa vida também. E é isso que nós precisamos vigiar e tomar cuidado. E Jesus nos ensina muito sobre isso. Você não precisa de atalho nenhum. Aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele preparou, vai acontecer. Cedo ou tarde vai dar certo, meu irmão. José na cisterna, ele não pulou atalho, ele concluiu todo o propósito que Deus tinha na vida dele, desde da cisterna, da casa de Faraó, de ser preso e depois se tornar governador. Agora, imagina José de um sonho se tornando governador, sem ter experiência nenhuma. Sabe o que ia acontecer quando teve a fome? Ele ia acabar com tudo, ia perder tudo. Tem situação na minha vida e na sua vida que eu preciso aprender para depois colher lá no futuro. Terceira coisa, que só falta 10 minutos. Meu Deus, como esse tempo voa. A renúncia é a prova da maturidade espiritual. Muitas vezes nós vamos ter que renunciar a algumas coisas na nossa vida. E isso é muito verdade. Capítulo 4, versículo 8, diz que Jesus respondeu, está escrito, adora ao Senhor, o seu Deus, e só Ele você vai prestar culto. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, meu irmão, eu preciso tomar cuidado e renunciar a algumas coisas da minha vida que já não faz mais sentido para mim. Não quero mais isso, não dá mais para mim. Isso não serve mais. Eu não quero mais isso. Jesus, ele não procurou poder. Ele não queria fama, ele não queria glória naquele momento, ele queria cumprir o propósito que ele tinha feito ali. Sabe o que acontece quando Jesus ele se batiza? A Bíblia diz que uma voz do céu e uma pomba vem bem alto e sai uma voz e diz, esse é o meu filho amado, a qual eu tenho muito apreço. Ele não tem buscado nada, não tem buscado glória, não tem buscado nada. Ele tem buscado cumprir a vontade e o desejo do Pai. Que o Espírito Santo, ele possa todo dia queimar no seu coração. Qual é o propósito que Deus tem na minha vida?
Tem pessoas que se acomodam. Dizem assim, eu vou ficar pela comodidade. Ei, Jesus está dizendo para você hoje, se levanta, voz profética. Deus te levantou para esse tempo, para essa hora, para fazer a diferença na sua casa, na sua família. Para de se esconder. Deus tem algo grande para fazer através de você. Ontem o pastor na reunião, ele ministrou, sobre se esconder, aceitar logo. E muitas vezes a gente se esconde. A gente fica no comodismo. Porque quem não aprende a renunciar a desejos momentâneos, nunca sustentará uma promessa eterna. Esaú, irmão de Jacó, perdeu sua primogenitude por um prato de lentilha. Estou com fome, comer rapidinho aqui, Douglas. Tá tudo certo. Tá bom, tô aí a lentilha, come aí. A Bíblia diz que ele perdeu. Deus não quer que você perca nada daquilo que Ele prometeu para você. Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele te deu. Agora, tem coisas que você vai ter que renunciar. Tem coisas que já não cabem mais a você. Tem coisas que já não dá mais para você. E isso é poderoso. Como eu disse, José, no Egito, como um exemplo bem claro para a gente, na casa de Potifar, quando tinha a mulher de Potifar lá, ele poderia aproveitar daquela situação e se dar muito bem, porque era a mulher que queria sair com ele. Sim, foi ela que deu em cima dele. Ele poderia usar daquela situação para se levantar, mas ele preferiu ir para a prisão a cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida, do que não renunciar àquilo que o diabo estava colocando na frente dele. Cuidado, porque muitas vezes o diabo ele vai querer tirar aquilo que é mais precioso de você com um prato de lentilha. Diga assim, da minha vida não, Satanás. Isso, não vai tirar nada. Não vai tirar nada. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele diz para você, Ele vai cumprir na sua vida, em o nome de Jesus. Porque quem suporta o processo, vive a promessa. Parece que é uma frase tão de impacto, é a outra, né? Mas é verdade. Todas as vezes que você colocar no teu coração, de suportar aquilo que Deus tem para você, se prepara para viver as promessas que Deus tem. Tem coisas que você não entende hoje. Tem coisas que você acha que é muito difícil hoje. Você fala, mas que processo, Deus? Por que comigo? Podia acontecer com qualquer outra pessoa. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu faço as coisas tão certinho. Sabe por que com você? Porque Deus, Ele conhece o seu coração, Ele sabe do seu caráter, Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe do que Ele colocou aí dentro de você, meu irmão. E aquilo que Ele colocou, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. O tesouro que Ele plantou dentro de você, você vai guardar. É uma verdade. Quem suporta processo, vive promessa. Mas não é fácil, né? É fácil falar, né, Simone? Vai viver. É o estreito. Mas todas as vezes que você está passando por um processo, entenda, Deus está mais próximo de você do que você pode imaginar. Não desiste não, por favor. Não para não. Sabe, talvez você, estou cansado desse negócio, para lá. Deus está te capacitando para algo maior. Calma, calma, calma. Segura aí. Antigamente, quando eu era do mundo, eu falava, segura o reggae. Você sabia disso, Cleitinho? Pensei que era só na minha área. Na sua também? Segura o reggae. Não vai, João, me ajuda. Na hora que eu estou falando uns negócios, nada a ver, você... me ajuda, né? O cara fala tanta frase de... assim, João, quem suporta o processo, vive a promessa. Aí filma, não. Aí fala assim, segura o reggae. Pode Jesus aí? Só para eu beber. Cadê a água? Eu ia beber. Não deu tempo, falhou, não tem problema. Mas diga assim, todo processo que Deus colocar na minha frente, eu vou suportar, porque Ele já me capacitou. Agora aplaude aí para eu beber. Isso é forte para você guardar no teu coração. Deus não desperdiça deserto.
todo o processo prepara você para algo muito maior. Nenhum deserto que você está passando na sua vida é desperdício, meu irmão. Deus, Ele conhece, Ele capacita, Ele sabe de todas as coisas. Pastor, por que você está falando tanto de deserto? Eu não sei. Porque talvez esteja alguém aqui que esteja precisando ouvir isso. Uma confirmação de Deus dizendo assim: ei, eu estou com você nessa luta aí, viu? Eu estou com você nesse processo aí, viu? Pode ficar tranquilo, tranquila, que foi eu que decidi tudo isso aqui. Eu gosto de uma passagem bíblica, lá de Êxodo, que diz que Deus envia o anjo da morte para que passasse sobre o povo lá, e aquele que não tivesse o sinal do sangue de um cordeiro na porta, o anjo entraria e ceifaria a vida. E o interessante é que a gente não se atenta, que a Bíblia diz que foi Deus quem enviou. Sabe o que isso significa? Que Deus, Ele controla tudo e todos. A pessoa, mas o diabo está me afrontando. Não sabe nem quem é. O diabo está te afrontando. Ei, você é filho de um Deus Altíssimo, poderoso, que pode todas as coisas. A Bíblia diz que ele roubou a chave do Hades, deu na mão da igreja. Então todas as vezes que o diabo se levantar sobre a sua vida, sabe o que você vai fazer? Isso, ó, debaixo dos meus pés, Satanás. Então aplaude, Fabi, que saiu uma... Ficou bom? Ficou bom? Mas não posta não, porque não é a performance, é ele, de verdade. É por Ele, é para Ele. Sabe, meu irmão, é Ele que tem que reinar na minha vida todos os dias. Ser crente dentro da igreja é muito fácil, é tranquilo. O meu desafio é ser crente lá fora, dentro da minha casa, com o Arthur, com a minha esposa. É lá que eu preciso ser crente de verdade. É lá que eu preciso ter essa autoridade. É na hora da luta. Na hora da glória, que está todo mundo vendo. Isso é muito fácil. Agora é em casa. É no meu trabalho, é na escola, é lá que as pessoas têm que olhar e falar, cara, esse cara aí, ele é crente mesmo. Porque passando por tanta dificuldade, o cara ainda está de pé, fala, então, pois bem, vem comigo que você vai conhecer um Deus todo poderoso que me guia, me protege todos os dias, meu irmão. Mas você não tem medo de nada? Não, não tenho. Não, eu tenho medo de voar de avião. Tenho, isso eu tenho. Mas eu vou mesmo assim. Eu vou e depois eu gosto, né, Fabião? Na hora ninguém quer, né, Vini? Oh, meu Deus, também você vai postar isso, João? Mas você é testemunho. É foto, é foto. Então vai a foto. Tá, assim. Aí, beleza. Não, o povo vai me aplaudir. Mas a verdade é isso, brincando com você para ficar distraído, meu tempo já está acabando, meu irmão. Por favor, você veio aqui para entender que Deus está com você em todo instante da sua vida. Ei, é verdade sim. Para de deixar o diabo soprar no seu ouvido, dizendo para você o seguinte: você não é digno, você não é capaz, olha o que você fez ontem, não me interessa. Me interessa a atitude que você vai ter agora, aquilo que Deus ele começou a fazer na sua vida, Ele vai concluir, porque foi Ele quem colocou. Passou por luta hoje, Jefferson? Tá chegando a vitória. Já vem cantar aqui, sobe aí, vem cá. Passando pela glória, dando glória a Deus. Não, passando pela luta, dando glória a Deus. Pela prova, pela luta, pela... Nós vamos mudar hoje, Jefferson. Depois pode pôr o teu barquinho, mas aquela que nós cantamos quinta-feira,